Você vai ver agora um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no sininho. É claro, aproveita o corte. Muito legal. Algumas empresas, Lê, multinacionais de vários segmentos, inclusive indústrias mais tradicionais ou empresas de bens de consumo, elas têm um business partner da área de gestão de pessoas que fica dedicada a vendas. Mas esse conceito de enablement não penetrou nessas empresas ainda. Por que você tem alguma opinião sobre isso? Porque normalmente quando eu discuto Sales Ops e Sales Enablement, normalmente é com pessoas que trabalham na área de tecnologia. Sim, Em empresas mais tradicionais esse conceito não penetrou. Você sabe por quê? não sei, mas pelo menos em tecnologia, acho que tem duas coisas que são muito presentes, né? Uma é a cultura de dados, acho que o próprio ambiente de tecnologia facilita, né, tanto os gestores quanto o time a ser muito orientado a dados, então não tem achismo. Eu sei que a performance do meu time está quebrando por causa de uma parte específica do processo, e eu sei exatamente quais são as competências atreladas àquilo ali, e eu sei quais são as alavancas que eu preciso mexer para poder resolver esse gap. Então, acho que essa orientação a resultados ela é muito presente em tecnologia, talvez não tanto em empresas mais tradicionais. E acho que o crescimento acelerado faz com que a gente tenha um olhar diferente para a performance, porque a gente precisa chegar nesses resultados, às vezes para pegar mais uma rodada de investimento, ou para comprovar um ponto de um mercado para um investidor específico. Então, acho que esses dois componentes, eles são um pouco mais presentes nas empresas de tecnologia, e eles ajudam muito o gestor a olhar para a operação sempre com foco de melhoria de performance, né, e não só com a manutenção da performance. A gente sempre quer ir um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. E aí não é só o desejo do gestor mais, né? É quase que uma obrigação como negócio, o crescimento. Quando olhar para startup, qualquer startup, em geral, as premissas são de crescimento, né? Crescimento mês a mês, crescimento ano a ano, e isso geralmente está pautado em crescimento de receita que vem, ou de vendas, ou do pós-venda. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai acabar caindo em performance de pessoas mesmo, né? Não só de máquinas. Perfeito, concordo totalmente. Acho que você foi muito precisa nas suas colocações, é isso mesmo. Ainda se eu pudesse colocar mais um temperinho, eu colocaria ainda o ponto assim, a própria área de desenvolvimento de pessoas em empresas mais tradicionais, até quando tem business partners de RH, em geral, tem operações e operações, tá? Acaba que não é uma pessoa de vendas, e normalmente quando Sales Enablement não é simplesmente uma disciplina, é uma área, e tem um profissional ou uma área de profissionais, normalmente são pessoas que vieram de vendas, já sabem fazer, elas aprendem aquilo, e elas aprendem a fazer melhor, e a trabalhar em parceria com Sales Ops, ou com dados, de uma forma geral, mas é alguém que não só sabe na teoria, sabe muito na prática o que tem que ser feito e como corrigir também os processos, né? Que eu acho que é uma Eu acho diferença das isso empresas de tecnologia também. crucial, crucial, assim, e já me perguntaram isso algumas vezes também, se, pode ser uma pessoa de outra área, se tem como a gente terceirizar Sales Enablement. Em geral, você tem mais velocidade, mais aderência, até mais credibilidade com o time quando você vem da operação, quando você sabe exatamente sobre o produto, sobre o processo, você viveu ali. Se não for, eu diria que a gente precisa fazer um mergulho, sabe assim, tem que colocar um pouco a cara a tapa para entender, porque a teoria, ela é linda, né? Na planilha, ela tudo funciona. Todo playbook é ótimo, mas na hora que a gente vai colocar ele para funcionar é que a gente vê onde estão as falhas, aonde estão as dificuldades. E isso pode virar insumo, inclusive, pensando já que em outras formas de atuação, insumo para o próprio BP, por exemplo. Se você tem um time de Sales Enablement que está olhando para a operação dessa maneira, que consegue conectar quais são os pontos de otimização de performance de uma parte do processo com competências, você consegue voltar essa informação para o seu BP e refinar, por exemplo, o perfil de contratação.
ou entender por que talvez tem um turnover X ou Y na área de vendas. E aí você começa a amarrar a atuação de todas as áreas com processo, pessoas, tecnologia, e fazer com que, de fato, o time que está recebendo todo esse suporte ali se sinta amparado, óbvio, e tenha, de fato, a melhor performance, porque você traz as pessoas com as competências certas para fazer o que elas são melhores, e você dá ferramenta para elas serem ainda melhores todos os dias. Então, é uma combinação explosiva. Sabe que no começo da minha carreira, Leio, eu varejo, eu tenho DNA, 16 anos, 17 anos, 2 anos atrás, e eu fui contratada por um presidente de uma empresa de varejo com 250 lojas para estruturar o processo de captação da empresa. Depois eu virei diretora comercial, mas o meu foco principal era fazer o desenvolvimento dessas pessoas. E quando você vai fazer um processo desse dentro de uma empresa tão grande quanto um varejo com 250 lojas, você precisa ter pessoas que repliquem isso nas regionais, nos estados, que seria o Sales Enablement, que a gente chamava na época, né, de multiplicadores, e muitas empresas chamam até hoje de multiplicadores. Inclusive, muitos projetos que a gente implanta, MRV, grandes projetos que têm grandes áreas, a gente implanta com multiplicadores, que seriam o Sales Enablement no sentido de desenvolvimento. E aí a gente entrava nas empresas, mesmo lá, as pessoas querem colocar profissionais de RH. E eu digo assim, gente, não dá. Se quer que seja um profissional de RH, então tá bom. Então você vai me dar o profissional, eu vou colocar ele dentro da operação comercial, ele vai vender por uns 90 dias, depois ele vem para fazer o desenvolvimento. O meu sócio que fundou a DNA comigo foi assim. Ele queria trabalhar comigo, eu falei, você quer trabalhar comigo? Na época, nessa rede de varejo, eu falei, você vai ficar numa loja de shopping por uns 90 dias, 120, até você ser ponta. Quando você for bom em vendas, aí você vem trabalhar com capacitação de vendas. Não tem como você trabalhar com processo, com gestão, com capacitação, você não sabe vender. Você vai contar para os outros como é que é uma coisa que você não fez? Não dá. Então, assim, tem muito a ver mesmo com o que você está falando, é muito importante. E, de fato, às vezes vinham pessoas do RH que nunca tinham vendido, mergulhavam no processo, faziam 90 dias em vendas, batiam os resultados que eram importantes para depois entrarem dentro de um processo de desenvolvimento de outras pessoas, que tem tudo a ver com o que você está falando. Muito legal.